Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, eu vi, só dois me gostaram de uma turma, me colocaram atividade atividade não, né, o fórum, né, da República Velha, e de outra turma ninguém me votou, e depois da 3B, que eu não sei, ainda não postei para vocês, mas espero que coloquem alguma coisa, ou que tenham visto o vídeo, gente, tá? Por quê? Porque hoje eu vou falar de um assunto, tô olhando para o outro lado, eu tô fechando aqui uma coisa. Eu vou falar das revoltas da República Velha, tá? E aí sim, aí eu vou pedir para vocês trabalho, tá? Atividade, certo? Até porque já faz parte do segundo bimestre, tá bom? Não, ainda é primeiro, desculpe. Só que, tá, eu tive que dar uma adiantada, tá? Por isso não tá nas peripécias. Então, pessoal, é o seguinte, né? Você tem que ter visto a Primeira República para entender as revoltas, tá? Porque só entendendo como era desigual, opressivo, totalmente, né, os coronéis, né, que mandavam, né, lembra lá dos coronéis, quem assistiu, né, os coronéis, que eles perseguiam as pessoas que não apoiavam eles, as guerras entre famílias, eles oprimiam as pessoas, eles perseguiam, né, o voto era aberto, né, então eram castigados que não votassem neles, tá, uma desigualdade social tremenda, tá, um analfabetismo gigante, tá, até uma coisa que eu não comentei com vocês, né, os analfabetos não podiam votar. Só que a gente não pode esquecer que a maioria da população era analfabeta, né? Então, quem votava eram pouquíssimos que votavam, né? E outras coisas, tá? Então, aqui eu vou abrir o primeiro slide, são as revoltas. O que eu fiz? São muitas revoltas, gente, tá? Vai ter revolta da vacina, vai ter revolta da chibata, vai ter... Aí não é revolta, é movimento, né? O messianismo, né? Que é canudos e contestado. Tem o tenentismo, tá? Que são revoltas, e depois vai ter a coluna Prestes, tá? Vamos ver inúmeras revoltas, muitas, tá? Justamente por causa das questões, das diferenças sociais, a opressão que se vivia na República Velha, tá, pessoal? Então, eu vou dar só dois tipos de revolta para vocês, tá? A militar, que é o tenentismo, e depois os movimentos messiânicos, que é o Canudos e o Contestado, tá? Vai ficar uma aula meio grande, mas são aulas para a gente refletir bastante. É bastante coisa para a gente pensar, para refletir, tá? Inclusive, o Canudos tem uma obra famosíssima, que é Os Sertões, talvez mandem vocês lerem para o Enem, não sei, né, se agora tem isso ou não, mas na minha época, mandavam para ler, né, na época do vestibular, mandavam ler, né, onde esse autor, ele vai como jornalista, e ele vai apoiando a República, né, porque o conselheiro era contra a República, e ele acha que ele era um maluco, né? E quando ele chega lá, ele vê, não, que é outra realidade, ele muda completamente de ideia, ele entende o que ele estava querendo com aquilo tudo, né? Se surpreende com a capacidade de luta das pessoas, com os sonhos que elas tinham, né? Então é isso, pessoal. Então eu vou começar com vocês aqui, tá? Ah, não, peraí, já ia apertar o botão, já ia fazer bobagem. Dividir janela aqui com vocês, tá? Vamos ver aqui, primeiro, Guerra dos Canudos, etc. Ok. Bom, messianismo, gente. O que é messianismo? O que é Messias? Gente, não vou lembrar lá do outro, tá? Messias, tá? É aquele enviado de Deus, né? Então, são aquelas pessoas que a população achava que eram enviadas de Deus e as pessoas seguiam essa pessoa aí, tá? Então, tanto o contestado como dos canudos são chamados de messiânicos, sendo que o canudo foi muito mais famoso que o contestado. Tá? O contestado o pessoal nem conhece praticamente, eu nem sei para que eu dou também. Né? Bom, primeira coisa, tá? Os movimentos messiânicos são contra a república, são a favor da monarquia, tá? Mas por que isso? Né? Porque, como eu falei para vocês na outra aula, né? Na República, era extremamente. A população era muito oprimida, né? Estavam sempre na mão dos coronéis. Né? Então, por isso eles eram contra a República. Tá? E aí, inclusive, alguns pensavam, que eles tinham alianças com monarquias europeias e que eles iam invadir o Brasil para defender a monarquia. Não, uma viagem da maionese, entendeu, gente? Era o fake news da época, tá? O que eles queriam fazer era uma sociedade melhor, tá? Uma sociedade realmente cristã, tá? Vocês vão ver agora com o Decanudos como é que era, tá? Então, aqui está uma foto que eu retirei na internet, eu não sei se é uma foto real ou se é
de um filme que fizeram, né, do Conselheiro, Antônio Conselheiro, que é o mais famoso de todos, né, o mais famoso messiânico, tá? Então, Revolta dos Canudos foi entre 1893 e 1897, né? Que foi no Nordeste, né? O Nordeste, você sabe, né? Como é que é a situação no Nordeste, né? Como é que é a situação no Nordeste, né? A situação no Nordeste, ela é deplorável, né? Seca, miséria, fome, tá? Então, imaginem isso lá no século XIX. Era pior ainda do que é hoje, tá? Mais abandonada ainda está a população e ainda por cima tinha perseguição dos coronéis. Se tu não apoiasse a política deles, poderia ser morto, poderia ser torturado, porque tu não apoiava o tal coronel, o tal fazendeiro lá, tá? Então, o nome do Antônio Conselheiro é Antônio Vicente Mendes Maciel, tá? Queria de volta a monarquia, era contra o casamento civil, tá? Claro, tudo tinha que ser da igreja, né? Aqui está uma região onde ele influenciou, tá? A parte da Bahia, né? Onde ele influenciou essa foto aí, né? Só que não dá muito para ter uma ideia, tá? Porque o Antônio Conselheiro, o que aconteceu, né? A mulher dele traiu, morreu, né? Agora nós vamos ver mais, porque eu estava lendo os sertões justamente para esclarecer vocês melhor. Olha o que está acontecendo, que está em branco, o que será que está em branco? Olha que estranho. Tá, vamos conhecer quem é Antônio Conselheiro primeiro, tá? Ele foi comerciante, professor, advogado prático dos pobres, tá? O que era advogado prático dos pobres? É uma pessoa que resolvia, como se fossem pequenas causas hoje em dia, sabe? Resolvia problemas das pessoas, tá? Pontuais, né? Entre vizinhos e tudo mais, né? E isso, em 1861, começa e fica conhecido pelas peregrinações, tá? Por que ele começa a fazer isso, né? Puxa vida, não botei aqui, gente. Bom, a mulher dele morre, né? E dizem que ele fica louco, né? Ele fica peregrinando no Nordeste todo aí, a Bahia, tá? E ele mendiga, ele não quer nenhum excesso, ele dormia de qualquer jeito, dormia em tábua dura, não queria nenhum conforto, tá? Quando as pessoas davam um pouquinho a mais, ele não queria, ele se comportava realmente como um penitente, né? E as pessoas começaram a chamar ele de louco, essa é a parte da República, tá? Começava a chamar de louco. Mas quando tu chama a pessoa de louco, o que tu faz com essa pessoa quando tu chama de louca? Né? O que nós fazemos com essa pessoa? Nós estamos invalidando ela, né? Nós estamos pegando uma ideia que ela tem e porque nós não estamos de acordo com essa ideia, nós chamamos a pessoa de louca para invalidar ela, né? Na verdade, não tinha nenhum traço de loucura, né? Ele tinha uma fé muito grande, ele era muito religioso, tá? Tanto que ele era todo cheio de penitências e tudo mais, mas, por outro lado, ele conseguiu organizar uma comunidade extremamente solidária, onde todos se distribuíam os frutos do seu trabalho, né? Então, um louco, mas, bom, vamos dizer, se fosse, era pelo menos inteligente, né? Inteligente, pensou muito bem a sociedade, agora eu vou falar para vocês o que ele fazia, tá? Então, os republicanos chamavam ele de louco por causa disso. Então, o que aconteceu? Ele começou a peregrinar, né, ao Nordeste, sozinho, tá? Começou a peregrinar e começou a fazer algumas falas religiosas, tá? E nisso, as pessoas à procura de um Messias, tá? Começam a seguir ele, né? Porque diziam que o conselheiro, ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa enviada por Deus. Então, começaram a seguir ele. Então, ele conseguiu um enorme massa de pessoas atrás dele. Tá? E, na verdade, ele era um grande líder, porque ele vai organizar os Canudos, que é uma sociedade que tinha trabalho cooperativo, ou seja, todos trabalham e dividiam o fruto do que tinham entre si de forma igual. Tinham regras próprias, não pagavam impostos, porque na época começou a se pagar os impostos municipais, né? Então ele era contra esses impostos municipais, então não se pagavam impostos, tá? Os únicos bens que a pessoa poderia ter, aí parece socialismo, mas não é, tá, gente? Não tem nada de socialismo no Antônio Conselheiro. Tudo é cristianismo, tá? Ele vai se inspirar no cristianismo primitivo, tá? No primeiras eras do cristianismo, certo? Não tem nada de socialismo, certo, gente? Até uma vez eu desconfiei, comecei a pesquisar, não tem, tá? Então ele dizia que os únicos bens eram as roupas e os móveis,
tá? Ele falava que terra não tinha dono e as casas também não eram próprias. Eles faziam as terras as casas em conjunto, né? Faziam ela em conjunto, se ajudavam um ao outro, né? E era da comunidade, tudo era da comunidade, tá? Só roupas e móveis que não, tá? Se proibiam as bebidas alcoólicas e a prostituição. Nem sequer a prostituição ia ter, né, gente? Porque nós sabemos que a prostituição existe onde tem pobreza, né? Nós sabemos que são pouquíssimas as mulheres que gostam de prostituta, tá? Deve ser 0,1%, eu acho, né? Porque a prostituição está ligada à pobreza, né? Onde tem muita pobreza, tem prostituição. É uma regra básica. Então, vocês veem que interessante é essa sociedade que ele quer organizar, né? Mas aí, ele vai colocar várias forças contra ele, né? Quem, por exemplo? Ah, todo mundo, toda a galera, gente. Por quê? Porque, pelas atitudes dele, só de ler essas três aqui, essas coisas aqui que eu estou colocando, vocês já devem estar pensando, né? Por exemplo, a Igreja Católica nunca gostou de alguém que pregasse fora dos seus domínios, né? Porque ele era católico, ele não era católico, desculpa, ele era cristão, tá? Ele não se considerava católico, ele era cristão, tá? Então, como ele fazia as suas pregações, ele acabava tirando o espaço dos padres, que faziam as suas missas. Então, como muita gente seguia ele, a Igreja Católica não gostava dele por causa disso, porque ela acabava perdendo a influência em cima das pessoas. Então, não gostava dele. Outros que não gostavam. Se ele dizia que a terra era de todos, quem é que não vai gostar dele? Tananana, tananana, tananana. Quem vai ser? Quem vai ser? Os latifundiários, exatamente. Latifundiários, leia-se fazendeiros, leia-se coronéis, tá? E outra, iam muitas pessoas, quem é que se refugiava? Quem é que seguia ele, né? Pessoas que estavam na pobreza, na miséria, que não tinham nada, tá? Até criminosos foragidos, né? Havia, assim, que seguiam ele, né? Não dizem alguns que até assassinos ele aceitava, dizem, tá? Não se sabe se é certo ou não, né? Mas, sim, ladrões, coisas assim também, tá? Ia para lá, tá? Todo mundo que quisesse. Quem estava sendo perseguido por algum coronel, né? Por não ter votado, por não apoiar esse coronel, esse fazendeiro, ia para lá também, tá? Todo mundo ia para lá se refugiar no Canudos, tá? Que era essa sociedade Monte Belo. E vocês podem ver, né? Eu já falei para vocês, todo mundo estava contra, né? O governo, a igreja e os coronéis, tá? Tanto que os coronéis, eles queriam combater também o Canudos, né? Eles não gostavam nem um pouco do Canudos, pela influência que ele tinha, porque ele tirava o poder da igreja, tirava o poder dos coronéis, né? Então eles detestavam o Antônio Conselheiro, né? E ele regimentava muitas pessoas, tá? Então, isso aqui que eu já falei para vocês, né? E a luta dos Canudos dura ali, como eu falei bem no início ali dos slides, vários anos, tá? Então vocês veem a paixão que as pessoas tinham, porque, claro, era, digamos assim, era uma comunidade igualitária, onde todos viviam com o básico, ninguém ali passava fome, ninguém era perseguido, as pessoas viviam tranquilas, né? Então, ninguém queria perder aquilo, né? Então, quando o governo começa a mandar exércitos contra eles, eles lutam com todas as forças, com tudo que tinham, e acabavam derrotando. Eles derrotaram 4 exércitos, gente. 4, se eu não me engano. 4 exércitos, tá? Até que foi mandado o maior exército, 4 forças, né? Até que foi mandada a maior força de todos, aí sim, aí liquidaram Canudos, fizeram um arraso total, mataram todo mundo mesmo. Mulher, criança, velho, ninguém era poupado, né? Aí que Euclides da Cunha, que, como eu falei para você, escreveu Os Sertões, fica surpreendido como eles resistiam. Mas é fácil entender por que essas pessoas resistiam, né, pessoal? É fácil, né? Poxa, tu tá numa comunidade que tu se sente protegido, sente bem, que tu tem teus bens, que ninguém te persegue. Pô, tu tá bem, né? Então tu não queria perder aquilo, né? Então as pessoas vão defender Canudos com todas as suas forças, sim, tá? Então vai ser, onde ele vai enviar em 1897 o governo, um exército com 7 mil homens e arrasa Canudos, acaba com Canudos. Aí Euclides da Cunha, inclusive, diz que é uma grande covardia o que se faz, né? Porque, como eu falei para vocês, eles matam todos, não sobra ninguém,
né? E uma coisa interessante é como eles derrotaram 4 exércitos, ou 4 ou 5 exércitos, é interessante como eles tinham, o modo de guerra deles era meio guerrilha, tá? E como eles tinham um planejamento, e por isso que eu falei para vocês aquilo de albergar, né, de receber assassinos e tudo mais, porque justamente iam servir por Antônio Conselheiro para se defender, né, porque eram pessoas que sabiam manejar armas, né? Eles não tinham propriamente armas de fogo, eles tinham mais era facão, foice, era com isso que eles se defendiam, né? Armas de fogo eles não tinham muito como conseguir, tá? Então, isso, Canudos foi algo muito emblemático que aconteceu no Brasil, tá? Uma coisa que aconteceu durante muitos anos e muito emblemático, tá? Nessa questão, tá? É uma comunidade que se formou autônoma e que foi derrotada pelo governo por ser uma ameaça. O governo achava que era uma ameaça, porque ele era monarquista, tá? Mas ele não fazia nada contra a república, né? E a igreja achava que era uma ameaça, os coronéis achavam que era uma ameaça, então acabaram liquidando com Canudos, tá? Bom, esse aqui é uma pintura, né, de Canudos, né, como seria. E depois temos a Guerra do Contestado, que aí eu vou dar muito brevemente, até para não enjoar vocês, não cansar. Essa aqui não foi de tanta importância assim, que vai durar de 1912 a 1916, mal se conhece, tá? Essa região aqui, ó, tá em rosa, tá? Ela é contestada, justamente desse nome por causa disso, entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, tá? Porque o nome, né? Contestação contra a doação de terras por parte do governo brasileiro à madeireira Southern Brazil Lumber and Colonization, né? Então, a Southern Brazil Lumber and Colonization, exploração de madeira, colonização e Brasil Railway da ferrovia. Então, fim da ferrovia, quando termina de fazer a ferrovia, ficam 8 mil desempregados e que não tinham nada para voltar para os seus respectivos estados, tá? Porque vários desses empregados foram trazidos de vários lugares do Brasil, tá? Então, um tal de José Maria aparece, muito parecido a Antônio Conselheiro, tá? Ele aparece lá, mendigando, pedindo coisas para ele e fazendo pregações. Ele chega a liderar 20 mil pessoas, olha a capacidade de liderança, tá? Ele queria uma monarquia celeste, tá? E as regras quais eram? Muito parecido com o Conselheiro, regras igualitárias, propriedade coletiva, em vez de comércio haveria trocas, tá? Não tinha dinheiro, era escambo, tá? Os coronéis vão perseguir o governo também, como foi. E o morte de José Maria, em 1912, e fundação de novos núcleos. Tá? Esse é o José Maria, a única figura que se tem dele. É uma figura muito emblemática, não se sabe nada dele, praticamente. Do Antônio Conselheiro se sabe muito mais dele, tá? Do que o Antônio Maria, para vocês terem uma ideia, tá? E ataque maciço do governo a esses núcleos, liquida com tudo. A consequência dessa guerra é a definição dos limites entre os dois estados, tá? Eu vou parar essa apresentação e vou querer apresentar para vocês a outra apresentação, né? Espero que eu consiga abrir aqui, porque já... Ó, tá, agora sim. Já estava querendo se fresquear isso aqui. Vou compartilhar aqui terra, tenentismo agora, tá? Bom, então nós vimos aqueles dois que não chegam a ser revoltas, né, gente? Na verdade, são tentativas de organizar uma sociedade mais igualitária, tá? E mais justa. É isso, tá? Sociedades autônomas, né? Quer dizer, não todo o Brasil, né? Uma comunidade autônoma e igualitária. Bom, o tenentismo, eu botei arte moderna, mas eu não vou falar da arte moderna, até porque eu deixo mais para a professora Raquel falar, que ela é das artes, né? Então ela fala melhor que eu, né? Obviamente vai saber falar muito melhor que eu. Eu vou falar mais do tenentismo. O que foi o tenentismo? O tenentismo foi um movimento dos militares, tá? Que eram de esquerda e estavam contra a forma como era feita a política no Brasil, que era uma vergonha, né, gente? Como a gente viu na outra aula, como eu dei na outra aula, tinha fraude, tinha voto de gente morta, tinha pessoas que votaram 3, 4 vezes para beneficiar alguém, corrupção, bom, não é de hoje, tá? É daquela época, tá? Todas as desigualdades sociais estavam completamente contra tudo isso, tá? São esses militares de esquerda. Então, como começa? Um movimento político-militar, tá? Ele está baseado, sim, em ideias socialistas, com certeza, esse sim, tá?
E os militares têm um discurso de auxiliar o país. Quando eu dei a proclamação da República, que eu vi que quase ninguém viu o vídeo, né? Porque eu não mandei atividade, igual ninguém viu o vídeo. Eu vi lá no YouTube, né? Quando se proclama a República, pessoal, tá? Que acontece, né? Eles têm todo esse discurso de salvar o país. Então, os tenentes também tinham esse discurso de salvar o país. Bom, havia duas vertentes no tenentismo, tá? Tinha a vontade de tomar o poder, tá? Então, dos próprios militares governarem o Brasil, aí seria um golpe militar, e o desejo de reais mudanças do país, né? Que são influências socialistas, tá? Como eu falei para vocês, Canudos e o contestado não tem influência socialista, é puro cristianismo, tá? E o tenentismo não, o tenentismo é socialista, tá? Em que se difere do golpe de 64, que é de esquerda, tá? O golpe de 64 é de direita, tá? Quem apoiava e quais eram as ideias que combatiam ambos os casos? Bom, então, quais eram as reivindicações dos tenentes? Bom, quem apoiava os tenentes, tá? Principalmente a classe média, tá? Quem não estava dentro daquele esquema café com leite, tá? Quem eram os grandes beneficiários economicamente, né, do Brasil República Velha, né? Os fazendeiros, tá? Então, quem não era fazendeiro não estava a favor dessa política porque eles não estavam sendo beneficiados. Eles nunca iriam alcançar o poder, nunca iam ter cargos, nunca iam ter nada, né? Então, não estavam sendo beneficiados, né, gente? Então, quais eram as reivindicações dos tenentes, tá? Moralização da política. Bom, até hoje, né, pessoal? Se quer a moralização da política, né? Porque, como eu falei para vocês, da época era uma piada, uma vergonha. A política do Brasil era uma piada, né? Era aquela coisa horrenda. Voto aberto, roubo, etc. Tudo aquilo que eu falei naquela aula, né? Defesa da economia nacional, tá? Eles queriam que menos multinacionais viessem para cá e se desenvolvesse a indústria do Brasil, né? E reformas na educação, tá? Uma educação melhor, mais acessível a todos, tudo mais. Quem apoiava eles? Produtores rurais fora do esquema político. Então, como eu falei, quem estava fora daquele café com leite era apoiado por eles, tá? E quem era mesmo café com leite? São Paulo e Minas Gerais, né? Então, quem não estava de São Paulo e Minas Gerais e era produtor rural, se sentia prejudicado. Então, apoiava os tenentes, tá? Tenentismo. Alguns industriais, porque é outra mentalidade, eles também estavam fora desse sistema do café com leite, né? E as classes médias, que eu falei. E alguns pensavam em vias autoritárias para essas reformas, tá? Eram umas divisões que tinham no tenentismo. Uns pensavam que tinha que ser autoritário, como falei, e outros não, né? Essa é uma foto de alguns tenentes, né? E aqui eu tenho que falar de duas revoltas antes de falar da coluna Prestes, tá? Porque essas revoltas, dissidentes dessa revolta, vão se juntar com a coluna Prestes. Tem a revolta do Forte Copacabana, que é super famosa, de 1922. Um levante de 300 homens liderados por 18 tenentes. O forte é cercado e é derrotado. E ficam 18 tenentes ali resistindo até o final. Morrem todos, eu acho, né? Mas resistiram até o final. Ficou muito famoso essa revolta, tá? Esses são alguns. Depois, revolta de 1924, em São Paulo, que é a mesma coisa. E no Rio Grande do Sul. Fuga do governo paulista e organização da contraofensiva, né? Para ter uma ideia, o governo paulista chega a fugir da cidade, tá? Do capital, porque ele tinha medo, claro, porque eram os tenentes, eram forças armadas se revoltando, né? Então, aquilo que eu falei quando a Revolução Russa, quando tu perde o apoio das forças armadas, teu governo tá por um fio, né? Sempre é assim. A volta armada se levanta, meu filho, forças armadas se levanta, meu filho sai correndo, porque o governo já era, né? Então teve muito medo, né? Então o general Isidoro Dias Lopes, ao antever possível derrota com suas tropas, é inaugurada a coluna paulista, que encontra a coluna Prestes do Rio Grande do Sul, tá? O que era a coluna Prestes? Foi uma tremenda saga, né, gente? Foram anos a coluna Prestes, tá? E cruzaram o Brasil todo, dá para fazer um filme sobre isso, porque foi muito aventureira, vamos dizer assim, tá? União das forças de Rio Grande do Sul e São Paulo, lideradas por Luiz Carlos Prestes. Foram 24 mil quilômetros de andanças a pé entre 1924 e 26, e apoio popular,
tá? Eles iam na cidade, eles iam esclarecendo as pessoas, conversavam com as pessoas, faziam algumas reformas que poderiam ser feitas, assim, ajudavam a consertar, por exemplo, uma escola lá estava faltando o teto, chegava e ajudava a consertar o teto, né? Estava faltando alguma coisa para algumas casas, chegavam lá e ajudavam, sabe? Eles ajudavam no que podiam, né? Então, eles começaram a ser muito bem quistos pela sociedade, pela comunidade, né? Porque eles faziam coisas que favoreciam aquela comunidade, tá? Começaram a ser bem quistos por eles, tá? E aí termina essa coluna Prestes e o Prestes se refugia na Bolívia, tá? E o que demonstrou a coluna Prestes? A capacidade de mobilização, né? E tinha muita simpatia das pessoas, certo? Tanto que eles vão ser, os tenentes, vão ser base depois para o golpe de 1930, né? Que é a Revolução, como se diz, de 30, que é o do Vargas, tá? Eles vão ser a base militar do Vargas, né? Bom, aqui é um jornal da época, que consegui na internet, que fala: Carlos Prestes, à frente da insurreição armada no Rio. Aí depois, o movimento estende-se em todo o território do país. O aviso de Prestes aos seus companheiros, e assim vai. Né? Bom, essa aqui é a voltinha pequena, só eu sendo irônica, né? Óbvio. Toda a volta que eles fizeram a pé, tá? Aqui vão desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, interiorzão do Nordeste, tudo aqui. Aí voltam e se internam na Bolívia. Não esqueçamos, né, gente? Obviamente que eles vão ser perseguidos, tá? Não é que eles vão lá em povoado, dando ideias e ajudando a população e fica tudo bem. Não, eles foram extremamente perseguidos, tá? O governo vai perseguir eles a ferro e fogo. Vai ter muita gente morta, muita gente presa, tá? Era perigoso, tá, gente? Até as cidades, inclusive, às vezes ficavam um pouco, a população ficava um pouco com medo, porque sabia que ia ter um conflito, né? Sabia que se eles estavam lá numa cidade, ia chegar o exército, digamos, a outra parte do exército, né, que era mandada pelo governo federal, e ia acabar com eles, né? Ia ter guerra, né? Ia ter batalha, né? Então, depois disso, depois de anos, o Prestes volta para o Brasil e se torna um dos principais líderes do PC, tá? Bom, resumindo, né, que conclusão nós podemos tirar da coluna Prestes? Eles não mudaram, não conseguiram mudar nada no Brasil, mas sacudiram, né? Ou seja, chamaram a atenção. Chamaram a atenção da população, chamaram a atenção que existiam outras formas de viver, outras formas de ser, né? Então, foi isso que eles fizeram. Depois vem o modernismo, mas aí eu não quero falar muito, tá, gente? Porque, como eu falei, isso aqui é da área das artes, tá? Que vai acontecer em 1922 e segue o curso de mudanças de ideias, né? O que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma arte que não fosse europeizada, eles queriam fazer uma arte que fosse brasileira, né? Uma arte que tivesse todas as características brasileiras, tá? Tanto que quando eles fazem a mostra, né, que eles fazem a Semana da Arte Moderna, né, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, né, e aí as pessoas falam, né, que coisa mais horrível, coisa mais horrenda, né, porque, claro, eles fazem uma arte que não está nos padrões estéticos europeus, é isso que eles fazem, tá? E aí depois tem outras revoltas, tá? Que eu não vou falar para vocês. Posso falar até rapidinho, mas não vou mostrar slide nem nada, até para não ficar cansativo para vocês, tá? A da vacina, tá? A da vacina foi o seguinte, gente. Foi um pouco de ignorância, tá? Medo da vacina, né? Do Oswaldo Cruz, que queria dar vacina em todo mundo. Mas, por outro lado, a forma como foi feito para dar vacina. Porque como é que eles fizeram? Eles pegaram e iam lá, os militares, pegavam as pessoas à força, tiravam de casa para tomar vacina. Então, era uma coisa extremamente agressiva, não como hoje, que tu escolhe se vai tomar vacina ou não, né? Tu escolhe, né? Na época, não. Para vocês verem como o governo da República Velha era autoritário. Né? Então, por isso, né? Por isso é que as pessoas. Eu sou pró-vacina, tá, gente? Eu sou pró-vacina, mas eu sou contra que pegue e invadam a casa das pessoas para vacinar a força. Não, nunca se vacinar, não se vacina, o problema é teu. Fica doente, então, e pronto, né? Né, gente? Então, né? Mas eu sou a favor que a pessoa tenha liberdade de escolher, né? Não pode ser obrigada, né? Então, as pessoas tinham isso, né? É uma das revoltas também que tem, tá bom? E também por causa da forma urbana,
que quer ser europeizar o Brasil e fazer tudo mais bonitinho, então eles derrubam um monte de prédio, aí eles derrubam os tais cortiços, que são casarões, onde se juntam pessoas pobres para morar lá, derrubam tudo e isso dá origem às favelas, né? Que aí todo mundo vai morar nos morros porque não tem onde morar, tá? E não é isso, tá? Eu dei rapidamente aqui algumas revoltas e movimentos e mais movimento e também fundação de comunidades. Bom, e por que eu quero agora? Eu vou mandar atividade depois, né? Porque a atividade qual vai ser? Vai ser refletir, trazer uma conexão entre o que era o Brasil de República Velha, tá? E esses movimentos, né? Por que esses movimentos existiram? Por que surgiu isso? Tá? Que vocês reflitam sobre isso. Eu quero que vocês façam isso. Isso vai ser a atividade, tá? Então, em poucas palavras, vocês refletem sobre isso. E uma coisa que eu vou pedir, gente, tá? Eu sei que muita gente olha na internet para poder se informar mais. Tudo bem, não é proibido olhar na internet, tá? Até porque ajuda vocês a pensarem melhor. Não é proibido, mas uma coisa que eu peço, tá? Primeiro, não copia e cola, porque eu não tenho nem paciência de ler, gente, sinceramente. Tá? Se eu vejo que eu copiado, nem olho direito, tá? Porque copia e cola, não é pensamento de vocês, tá? Coloquem fonte, coloquem da onde vocês tiraram, tá? E me avisem, coloquem assim no início, olha, vou citar tal fonte para embasar as minhas ideias. E aí vocês colocam, copia e cola lá num artigo lá. E depois vocês colocam as ideias de vocês, tá bom? Isso é trabalho científico, tá? Eu não quero copiar e cola só na internet sem pensamento nenhum de vocês, tá? Porque eu entendo que vocês fiquem, assim, com medo de dar uma opinião de vocês, porque eu sei que vocês têm essa capacidade, né? De olhar uma aula, olhar outra e pensar, poxa, por que será que teve essas revoltas? Não é difícil saber, né? Mas tudo bem, se quiserem enriquecer e olhar na internet, podem. Mas, como eu disse, não copia e cola, tá? Eu quero fonte e quero que vocês me avisem que aquilo é uma introdução e depois vocês vão falar com as palavras de vocês, tá bom? Abração para todo mundo aí, fiquem bem. Vou parar a gravação aqui, ela demora para parar a gravação, né? Interrompendo, ainda não, está recém interrompendo a gravação. Vamos ver, interromper